Você com certeza já ouviu falar sobre tenentismo, você não ouviu tudo que eu vou te falar nesse vídeo aqui hoje sobre tenentismo. Então eu te garanto que vai valer a pena, fica comigo até o final desse vídeo, mas antes você já sabe, né? Produção, roda lá a vinheta, produção. Fala minha galera, essa história. Professor Pedro Rissobo com mais um videozinho aqui no canal do YouTube pra vocês, coisa linda, coisa maravilhosa, videozinho maravilhoso, mas antes eu peço que você se inscreva no canal pra gente crescer cada vez mais, se inscreve aí pra gente explodir cada vez mais, curte esse vídeo pro YouTube entender que você tá se importando comigo, que eu sou minimamente importante, já que eu estou te ajudando de alguma forma, né? E outra coisa, ativa o sininho para você receber os vídeos novos. Chegou um vídeo novo, plim plim, vai apitar para você um vídeo novo, então ativa o sininho para você ficar ligado sempre que o vídeo novo aparecer para você. Se você quiser tirar print desse quadro aqui, montado, bonitão para vocês, eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas antes, você já sabe, né? O quê? O que tu sabe? Produção. Solta, produção. Solta, produção. Solta. Manhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado em compreender a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6 a gente reviveu. Era uma vez eu e você, não diz que você esqueceu. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Galera, falando sobre tenentismo, quando foi o tenentismo? A gente pode colocar ali, que o tenentismo ele ocorreu na década de 20, beleza, do século 20. Olha só, coisa linda, coisa maravilhosa. Década de 20 do século 20, meu Deus, eu achando que estava, olha, meu pai achando que estava errando, década de 20 do século 20, coisa linda, coisa maravilhosa. A década de 20 ela vai ser ali muito marcado pelo que a gente vai chamar de crise da República Oligárquica. Então o tenentismo ele se localiza ali na fase conhecida como República Oligárquica, que na década de 20 vai começar a apresentar alguns sinais de crise, de enfraquecimento. Beleza. O que foi o movimento tenentista? Eu coloquei aqui uma definição básica para que você entenda, que é um movimento sociopolítico originado em quartéis militares, liderados por jovens oficiais que estavam insatisfeitos com as oligarquias. Então vamos lá, gente. O tenentismo, ele se origina em espaços militares, em quartéis militares ligados ao exército. São jovens que estão insatisfeitos com a política feita pelas oligarquias e que querem ali, derrubar as oligarquias, promover reformas políticas, reformas sociais. Beleza, mas qual é a origem desse movimento? Da onde vem o tenentismo? O tenentismo ele vem dos quartéis, isso aí você já sabe. Mas talvez você não lembre, é que a primeira fase da República é uma fase comandada por militares, quase que uma ditadura, a República da Espada. E ali nessa fase a gente tem Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que começam a incentivar uma reformulação, já que eram militares do Exército. O Exército ele começa a passar por um processo de profissionalização. O exército ele começa a se profissionalizar e aí a gente vai ter o recrutamento obrigatório passando a existir no Brasil. Na década de 20, depois de muitas reivindicações, a Guarda Nacional acaba, então as forças ficam concentradas no exército. E aí a gente tem também uma busca pela ampliação da representação dos militares. Beleza. Ali no início do século XX, entre 1906 e 1912, principalmente no governo de Hermes da Fonseca, muitos jovens militares vão estudar, vão para o exterior para estudar. Eles vão estudar aonde? No lugar de maior referência militar ali no início do século XX, a Alemanha. A Alemanha era uma grande referência em aspecto militar. E esses jovens vão ser enviados para lá estudar e trazer esses conhecimentos, para o Brasil.
Esses jovens, eles vão ser apelidados de jovens turcos, né? Eles são oficiais do exército e são apelidados de jovens turcos. Por quê? Porque da mesma forma que brasileiros foram, em um outro momento, um pouco antes até, militares ligados ali ao Império Turco Otomano, né? Aquela região ali da Turquia, foram enviados para a região também para estudar. E aí, por conta desse mesmo tempo, eles vão ser apelidados de jovens turcos. Vão para lá, estudam, voltam ao Brasil ali carregando muitas ideias e muito conhecimento tático, muito conhecimento militar. O exército começa a se profissionalizar e eles passam esses conhecimentos de geração em geração, principalmente na escola militar do Realengo, essa aqui, ó, em que vai ocorrer ali diversos treinamentos, geração após geração, para militares. Beleza, mas o que você tem que entender é que o tenentismo, apesar de ser originado em ambientes militares, ele reflete uma questão social. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil, naquele momento, era um país majoritariamente agrícola. As oligarquias favoreciam os interesses agrícolas. Mas o tenentismo, ele é fruto de quê? Ele é fruto da urbanização. Por quê? Porque a maior parte dos militares, dos oficiais que faziam a composição ali do exército, eram pessoas que vinham das cidades, das áreas urbanas. Eram pessoas da classe média urbana que muitas das vezes enxergavam no exército uma forma de ascensão, uma forma de crescimento. Poderiam ali, por meio de uma meritocracia, crescer e ascendendo cada vez mais. Ou seja, esses militares, eles são fruto de uma classe média, e classe média essa que não se identifica mais com as políticas estabelecidas pelas oligarquias. Porque as políticas estabelecidas pelas oligarquias são políticas rurais, são políticas voltadas para o campo, que não se identificam, não se enquadram mais nessa vida urbana que o Brasil começava a viver ali no século XX. Apesar de não serem a maioria, nós já temos uma população urbana ali. Beleza, então esses tenentes, que são fruto da classe média urbana, reclamam porque as oligarquias não atendem os interesses dos grupos urbanos. Reclamam porque as oligarquias não modernizam o Brasil. E outra coisa, eles também reclamam por quê? Por conta da carreira militar. Existia uma grande demora nas promoções, existia uma dificuldade de avançar na carreira militar. Muitas das vezes o militar ele podia ficar anos ali, anos e anos e anos na mesma patente, como oficial, como tenente. É por isso que o nome é tenentismo, porque eles ficavam muito tempo ali na patente de tenente, o que começa a gerar insatisfações. Beleza, você sabe que eles são fruto da classe média urbana, você sabe que eles são fruto do seu meio, e por conta disso eles vão fazer reivindicações, eles vão ter alguns objetivos. Um dos principais objetivos era principalmente derrubar as oligarquias. Só que, não pense você, gente, que todo mundo que está no movimento tenentista pensa da mesma forma. É um movimento bem heterogêneo, é um movimento que vai ter ali diversos interesses distintos dentro dele, beleza? Só que esses caras eles vão pedir o quê? Olha só, a política ela precisa ser moralizada. O que as oligarquias estão fazendo é um absurdo. A política dos governadores, o café com leite, o voto de cabresto, isso é um absurdo. E esses tenentes, eles são inspirados num cara que já havia sido presidente do Brasil, o Hermes da Fonseca, e que havia feito uma política para tentar reduzir o poder das oligarquias, a chamada política de salvação nacional. E aí o que vai acontecer? Eles defendem uma moralização da política, eles defendem que o Brasil ele teria que ser industrializado. Eles acreditavam que o Brasil precisava passar por uma industrialização. O Brasil precisava se modernizar. E outra coisa, eles queriam, como eu falei, derrubar as oligarquias porque essas oligarquias manipulavam a política para os seus interesses. Olha só, gente. E eles falam o seguinte, olha... Nós defendemos castigos físicos para políticos corruptos. Se o político ele for corrupto e ele for descoberto, ele vai ter que sofrer castigos físicos. Castigos físicos. Ou seja,
Por que eu falo que o tenentismo é um movimento heterogêneo? Porque ele é um movimento que surge nos quartéis, mas que ao mesmo tempo ele defende causas liberais, como por exemplo a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão eram dos objetivos. Eles também acreditavam que para salvar o Brasil dessa política das oligarquias, para moralizar a política brasileira, acabando com o voto de cabresto, eles teriam que ter ali no Brasil um governo centralizado, um governo autoritário. Não é à toa que no início do governo Vargas, os tenentes do movimento tenentista, eles são tão aliados a Vargas. Os tenentes, eles vão ser muitas das vezes interventores estaduais de Vargas. Vão ser grandes aliados. Por quê? Porque Vargas tem essa política de ter um governo centralizado e autoritário. Então eles falam que para salvar o Brasil daquela corrupção feita pelas oligarquias, era necessário um governo autoritário, era necessário um governo centralizado. E outra, eles defendiam também o voto secreto. Por quê? Porque o voto secreto, ele elimina o quê? Exatamente. O voto de cabresto, que ajudava na manutenção das oligarquias no poder. E defendiam também o voto das mulheres, o voto feminino. Como eu falei, eles são fruto dessa classe média urbana que está reivindicando por isso naquele contexto. E esse tenentismo, ele tem alguns desdobramentos. Algumas revoltas tenentistas que tentam derrubar, governos e tudo mais, vão ser implementadas, como por exemplo a revolta dos 18 do Forte, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí, já deixo para você um spoiler de que nós faremos vídeos sobre todas essas revoltas, então aqui eu só vou comentar. A Comuna de Manaus, que, obviamente em 1924, ali, 23 de julho de 1924, que vai ter como objetivo derrubar o governo local. A revolta de 1924, o maior conflito urbano civil que já aconteceu no Brasil, que ocorre em São Paulo, ali liderado pelo Miguel Costa. Além disso, a coluna Prestes, a coluna Prestes, que vai percorrer o Brasil inteiro, 25 mil quilômetros, de 1925 a 1927, combatendo ali o exército brasileiro, cangaceiros, um monte de gente que os caras vão combater, buscando só refúgio, asilo político em 1927. Esses são os desdobramentos do movimento tenentista que nós vamos falar um por um deles em outros vídeos. Beleza, minha galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando os vídeos novos estão entrando. Curta esse vídeo, porque não vai te custar nada. Vamos pra cima! Tamo junto. Vem, produção. Vem, produção. Vem. Amanhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado em compreender a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia, seis a gente.